Olá, pessoal. Eu sou o Célio Luiz, consultor da ONA há mais de 20 anos. Trabalho com consultoria de gestão da qualidade há quase 30. E aqui estou passando para vocês o conhecimento deste manual, traduzindo para vocês toda a minha experiência como instrutor, inclusive de auditores da ONA, e toda a minha experiência como consultor interpretando esse manual. Então siga a gente para a gente entender como funciona esse manual. Após a vinheta, nós vamos entrar direto já na interpretação desses novos requisitos. Pessoal, requisito número 11. Esse requisito fala o quê? Estabelece política documentada para a gestão de pessoas, um tema bastante extenso. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês novamente. Quando nós estamos falando de políticas, pessoal, são diretrizes. Então é um documento que você faz de maneira resumida qual que é a ideia geral que você tem como alta direção, por isso que está na liderança organizacional, como você interpreta isso. Ou seja, é um documento único, ou seja, como é que eu posso fazer isso então na prática, Célio? Você pode fazer um documento, um procedimento, ou POP, se assim você quiser chamar, e você chama ele de políticas institucionais. E dentro desse documento que você vai colocar todas as políticas que o manual coloca. Todas as políticas que o manual exige. E ali você vai estar explicando como que você entende, qual que é a tua visão geral, qual que é a diretriz geral desse processo. Ok? Vamos para verificar o que esse manual quer em relação a esse requisito? Pessoal, ele fala em gestão saudável e eficaz. Dentro de vários argumentos, ele cita o seguinte: aspectos legais. O que ele quer dizer com aspectos legais? Que a instituição cumpra o estabelecido pela legislação brasileira, a legislação trabalhista, as NRs, ou seja, tudo que estiver relacionado à legislação, à lei, quer seja do município, do estado ou da União, deve ser cumprido. Então, se você está com uma pendência judicial, ou seja, você não está cumprindo alguma coisa, você pode ter problemas com isso. Então, quando está falando em aspectos legais, é o cumprimento da exigência legal. Volto a repetir, quer seja de uma lei, quer seja de uma norma ou de um conselho de classe, por exemplo. Isso que se refere a esse ponto. O que mais? Fala em melhor desempenho, fala em competitividade, em produtividade. O que ele quer dizer com melhor desempenho, competitividade e produtividade? Como que você vai traduzir isso numa política? Você vai dizer que você incentiva, você vai colocar um texto, uma frase, que você incentiva a gestão de pessoas para que se atinja na organização uma excelência na produtividade, que isso induza uma alta competitividade da organização, percebe? É essa a intenção. O que você incentiva? Você realmente incentiva o treinamento, a capacitação, para que a gente atinja essa produtividade? É isso que você tem que pensar nestes termos dentro dessa política. O que mais? Fala-se em recrutamento, seleção, admissão, integração, avaliação de desempenho e desenvolvimento. Vamos por partes. Recrutamento, seleção e admissão. Qual que é o teu processo? Qual que é a tua ideia de recrutamento? Ou seja, é ampla, é uniforme, ela é indiscriminada, ela não é livre de discriminação, percebe? Ela tem respeito às religiões, ao credo, à cor, à classe social, percebe? Ou seja, é o respeito. Como que você faz o teu processo de recrutamento? Qual que é o processo de seleção? Quais são os critérios? Então você pode colocar, é política da instituição, a seleção objetiva dos candidatos, utilizando formulários adequados com índices matemáticos ou objetivos. Percebe? O que é isso? Você está dizendo o seguinte, na tua política você vai fazer a interpretação, por exemplo, desse processo através de um formulário matemático. Você não vai selecionar o candidato pela cor dos olhos, pela cor da pele, pelo que ele foi simpático ou não foi simpático. Percebe? É essa a ideia da diretriz. O que mais? Nós temos ali a admissão, falamos ali também, né, da integração. Quando fala admissão e integração, qual que é a política da integração? Você pega o funcionário, contratou ele, passou no departamento de pessoal, amanhã começa a trabalhar? Não. Qual que é a política? Não. É política da instituição introduzir o colaborador através de uma competência, de um treinamento introdutório na organização. Pronto.
Como você vai detalhar isso, meu amigo? Vai estar lá no outro procedimento, lá no departamento pessoal, onde lá sim vai estar todas as diretrizes, como é que você avalia a eficácia do treinamento, a instrução, capacitação, como que se faz o registro, a convocação de treinamento, quer dizer, todo o rito vai estar descrito lá. Na política, não. Na política, é o que você valoriza como diretor. Percebe? O diretor não vai ficar fazendo pop, mas ele determina a diretriz. O que, que eu quero que o departamento pessoal faça? Percebe? E isso vai estar atrelado a esse aspecto introdutório. O que mais? Quando a gente fala ali avaliação de desempenho, desenvolvimento, o que isso vai dizer na política, pessoal, nessa diretriz? Que é política da instituição realizar a avaliação de desempenho para quê? Para que eu consiga fazer o desenvolvimento dos colaboradores. Então, como é que eu descrevo isso numa política? Disso que eu acabei de falar. É política do Hospital X, da Clínica Y, realizar a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores, fazendo avaliação de desempenhos periódicos. Ponto. Isso é política. Como você vai fazer a avaliação de desempenho? Se vai ser de 360 graus, se vai ser técnica A, B ou C, se você vai contratar um terceiro ou não vai, isso é no procedimento, não é política. Ok? Diretrizes. Você basicamente é isso. Mesma coisa para desenvolvimento e capacitação. Qual que é a política? A instituição XYZ investe no desenvolvimento dos colaboradores. Através de treinamento, é política investir em treinamento, em capacitação, em cursos. Pronto, definiu a política. Como você vai materializar ela? De novo, lá no teu procedimento. O que mais? Nós falamos em retenção, em valorização desses processos. Então, de novo, qual que é a política? Retenção é a política do hospital, reter os talentos, valorizar os colaboradores através de políticas claras, transparentes deste processo. Ou seja, como que você vai deixar isso transparente, que é essa política de retenção de valores? Como é que você vai valorizar isso? Como é que você vai demonstrar isso? Lá no procedimento padrão. Opa, o chefe do departamento pessoal vai se virar, vai fazer um procedimento de 10, 20, 30 páginas para traduzir isso que eu quero. Como eu quero? Eu quero valorizar justamente essa retenção, os colaboradores. Voltando lá na tela, o que eu passei para vocês ainda? O manual fala em desligamento através de competências. O que ele quer dizer? Como que eu vou traduzir isso numa política? É política da organização realizar o processo de desligamento dos colaboradores Com base no desempenho ou falta de desempenho nas suas competências. Percebe? A minha política é mandar embora pela falta, pela ausência ou pelo não comprometimento em relação às competências. Ou seja, olha, você não é competente para fazer isso. Não está demonstrando competência para fazer essas atividades. Isso no sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo, né? No sentido de competência, de ser competente para fazer aquilo. Então a minha política é isso, eu vou mandar embora porque não está atendendo às competências que eu preciso para aquele cargo. E não porque eu não gostei do que ele falou. Entendeu? Eu tenho que entender justamente isso. Isso é política da instituição. O que mais? Fala em código de conduta. O que é importante no código de conduta? De novo, na política, é você dizer o seguinte, que a instituição valoriza, implementa e aplica e fiscaliza um código de conduta. Pronto. Traduzir a política. É isso. Acabou. Mais nada. Mas, sério, mas eu não tenho que fazer um código de conduta? Tem. Mas a política é essa. Aí, de novo, no departamento, você desenvolve o teu código de conduta. Mas é política da instituição. O estabelecimento, a cobrança, a fiscalização do código de conduta. O que mais? O manual traz ainda uma nova figura chamada segunda vítima, onde ele exige o fluxo, o apoio emocional, mas basicamente o que é isso? Basicamente, segunda vítima é aquele colaborador. Então, imagine aquele colaborador que eventualmente cometeu um erro, né? Foi aplicar lá um medicamento e trocou o medicamento, pode ter causado lesões ao paciente, ou mesmo ter causado o óbito desse paciente em função dessa confusão. Como é que ele fica emocionalmente? Como é que se trata esse colaborador? Ele vai voltar para o trabalho no dia seguinte? Eu não vou ter uma investigação sobre isso? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Será que eu não tenho que mandar ele para uma consulta, verificar como é que está o estado emocional? Qual que foi o impacto disso dentro desse colaborador? Tomar cuidado também, pessoal, um detalhe bem importante, né? O pessoal da área de saúde sabe muito bem. Às vezes esse profissional trabalha em mais de um hospital, mais de uma clínica, tem 2, 3 empregos, às vezes, faz plantão aqui, corre ali, plantão ali, e às vezes pode ter acontecido isso num outro local.
Então, como que eu trato isso? Qual que é o impacto que esse colaborador tem dentro da minha instituição? Então, o manual, ele estabelece que deve ter uma política nesse sentido. Então, como é que eu traduzo a política? É política do hospital, é um compromisso do hospital, da clínica XYZ, é criar padrões de atendimento das segundas vítimas dentro do hospital. Pronto. E lá no documento você traduz o que se trata dentro desse processo como um todo. Um exemplo, pessoal, eu deixei aqui na tela para vocês um exemplo de tradução de políticas. Vamos lá acompanhar? Então tá lá, ó, pessoal. Eu coloquei lá. É Política do Hospital X, gestão saudável, eficaz dos colaboradores nos aspectos legais, maximizando a assertividade dos processos para melhor desempenho. Percebe o que eu fiz ali? Eu peguei o que o manual quis e traduzi numa política. E isso é diretriz. Como que eu posso traduzir? Eu posso, inclusive, traduzir isso lá, como eu coloquei lá. Principais evidências. Eu posso colocar o procedimento 00 tal, número tal, que eu traduzo isso. Percebe? Mas a diretriz é o que está do lado esquerdo ali. É isso que é política. O que mais? Veja o número 2 ali, ó. Normatização dos processos de recrutamento, seleção, admissão, demissão, seguindo os padrões e requisitos das competências definidas. Isso é diretriz, isso é política. Percebe? Eu estou dizendo o quê? É normatizar, ou seja, eu quero normatizado. Eu normatizo os processos de recrutamento, seleção, admissão e demissão. Isso é política, pessoal. É normatizar. Sério, então a política, a diretriz é isso? É uma frase? Sim, é uma frase. Como eu falei para vocês, você pode reunir todas as políticas num documento só. Políticas institucionais. E deixar tudo num documento. Voltando. Percebe que ele do lado, né, da coluna do lado direito, eu deixei ele como evidência. Então você pode criar o documento e colocar aqui no teu documento de políticas a evidência desse documento. Vamos mais adiante, ó. Normatização e processos de integração. De novo, olha lá o que é minha política. Normatização dos processos de desenvolvimento e retenção. 5. Estabelecimento de um código de conduta de acordo com os valores da missão da organização. Percebe? Opa, aqui eu já coloquei, complementei um pouquinho mais essa política. Ó, o código de conduta atrelado à missão e os valores da instituição. O que mais ali, ó, pessoal? Definição de padronização e normatização para atendimento e apoio às segundas vítimas ou com necessidade de apoio emocional. Isso é diretriz. Isso é diretriz. É assim que eu traduzi num documento. Como que eu vou fazer o atendimento de segundas vítimas? Está lá no PR, número tal, que eu vou criar nesse documento. Tá claro, pessoal? Verifiquem as outras aulas, as aulas anteriores que eu coloquei para vocês, e isso serve para todas as políticas. Todas as políticas você pode implementar isso. Ou seja, essa frase, você pode colocar numa frase com 3, 4 linhas, numa frase de uma linha só. É a tua diretriz, é a tua visão geral mais ampla sobre esse processo. Bacana esse requisito? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito número 12. Fala sobre política de gestão financeira. Bacana, vamos falar agora sobre finanças, algo que o pessoal da área de saúde não está muito acostumado. Mas o que fala sobre política de gestão financeira? O que o manual quer? Basicamente, algumas políticas e alguns compromissos. O que é a política? Ele fala justamente nisso, em otimizar o desempenho para ter sustentabilidade. Como é que eu vou traduzir isso numa política? Ou seja, de novo, numa frase. É política da instituição XYZ prover, otimizar os recursos financeiros. Para quê? Para ter sustentabilidade financeira, organizacional, operacional, para manter a instituição funcionando. Ponto. Uma frase. Pode ter várias, pessoal. Não existe uma política correta, não existe nada. O manual, a ONA, ela não pode determinar o que você, como você faz. Ela pode determinar o que você tem que fazer. Você tem que fazer uma política. Se você quer fazer uma política com uma página inteira, um texto, ok. Beleza, tudo bem. Mas você pode fazer uma política com uma frase de 2, 3 linhas? Fechou, é o que eu recomendo. Tem que ser sucinto, objetivo e prático. Ok? A ONA não pode dizer que isso está errado. Se você atender o objetivo, se a ONA fala que você tem que otimizar desempenho e ter sustentabilidade, e você escrever isso numa frase de 2 linhas, fechou. Ok, atendeu o requisito da ONA. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, a gente tem tido muitos avaliadores fracos no processo da ONA. É até motivo para uma outra postagem nossa a respeito dessa crítica que eu faço aí aos alguns avaliadores que a gente tem percebido. Mas basicamente é isso, pessoal, né? Política é traduzida dessa forma. O que mais? Quais são os compromissos? Gestão orçamentária, pessoal, né? Lógico, o manual aí na parte financeira, o manual da ONU, ele dá uma
uma embrulhada, ele vai e volta para falar da mesma coisa, ele cita termos diferentes que no final, para quem entende do financeiro, é a mesma coisa. Mas vamos lá falar o que é gestão orçamentária. Pessoal, gestão orçamentária é orçamento. O que é orçamento? É você prever no que você vai gastar no ano corrente. Então, como é que você faz a gestão orçamentária? No final do ano, lá em dezembro, você vai verificar tudo o que você gastou no ano e vai projetar as suas despesas e as suas receitas para o ano seguinte. Isso é gestão orçamentária. Então, você vai prever quanto você vai gastar de insumos até o dezembro do ano que vem, quanto você vai gastar com o pessoal, quanto você vai fazer investimento. Isso é gestão orçamentária. E depois você vai fazer a gestão financeira, que não tem nada a ver com gestão orçamentária, que é atrelar, conciliar o que você projetou com o que você está gastando no dia a dia. Tem muita confusão aí nessa linguagem da ONA em relação a esse processo, e o pessoal confunde bastante. Mas vamos, além desse processo, entender um pouquinho sobre ele. Fala ainda em planejamento e controle financeiro, fala em faturamento e glosa. Pessoal, a ONA ali é muito superficial nesse planejamento e controle financeiro, que é muito mais coisa. Né? Fala em controle de alocação de recursos, acompanhamento periódico, gestão de custos, de contratos. Pessoal, como é que eu vou traduzir isso numa política? De novo, eu posso traduzir, olha, que é política da instituição, critério adequado à alocação de recursos, é política da instituição, acompanhamento periódico, a gestão de custos, a gestão de contrato. Isso é política. Pronto. Gestão periódica de contrato, gestão periódica de patrimônio, ou seja, gestão de custos. É política da instituição, a gestão de custos com análises periódicas. Pronto, define a política. Como eu vou fazer? Lá o setor administrativo, financeiro vai traduzir essas informações para vocês. Numa frase eu determino que é política sim. A gestão é um compromisso financeiro, é um compromisso financeiro meu. É um compromisso, é a política, é o documento que eu assumo de compromisso que eu tenho uma gestão de custos. Pronto. Se eu quiser colocar assim, é política do Hospital X. A gestão adequada de custos, pronto. O auditor não pode dizer que isso é parcial conforme. Mas como é que você faz a gestão de custos? Está lá no POP. Está lá no procedimento, não na política. Percebe? E você pode insistir com o auditor se ele querer, nesse momento, como política, um POP. Não, o POP é a tradução. É o desmembramento. É o desdobramento da política. Não é política. Política com 30 páginas não é política, pessoal. É procedimento. É processo. Não é política. Vamos voltar lá para mais uma informação? Quando fala ainda em patrimônio, fala em planejamento e monitoramento financeiro, aprovação de grandes transações. De novo, você vai pegar cada frase dessa e traduzir. É política da instituição, controle periódico do patrimônio através de inventários. Pronto, acabou. Definiu. Como é que eu falo lá o planejamento e monitoramento financeiro? Pessoal, a própria palavra já é a tradução disso. Se eu colocar como política planejamento e monitoramento financeiro, isso é política. Acabou, copia e cola lá do manual, que isso já é a política definida. Quando fala em aprovação de grandes transações, aí é um critério que você deve ter na tua política. Ou seja, eu tenho como critério, é diretriz da organização, a aprovação de grandes transações. Qual que são grandes transações? Está lá no procedimento de aquisição de investimentos que você vai definir. Ou você pode colocar na tua política, olha, transações acima de X mil reais devem ser feitas pela alta direção, aprovadas pela alta direção. Você pode colocar ali, você pode colocar uma política de alçadas dentro desse processo, pode colocar uma política de alçadas dentro das tuas diretrizes gerais que vão ser traduzidas dentro do procedimento. O que mais? Fala em auditoria financeira, auditoria externa operacional, rastreio de receitas. Ou seja, que você investe nisso. Célio, eu preciso contratar agora, a ONA está dizendo que eu preciso contratar auditoria externa. Não, ela não está dizendo como. A própria auditoria externa da ONA é uma auditoria externa. Eu posso estabelecer auditoria financeira? Posso. Eu posso ser obrigado? Não. A ONA ela fala acompanhamento. Aqui ela está dando uma interpretação. Ela não está dizendo que isso é pré-requisito. Ainda não é padrão. Porque se a ONA quiser que você tenha que ter uma auditoria externa financeira, ela tem que colocar isso como padrão. Isso aqui é na orientação dela. Então você pode ou não fazer isso. Sério, mas eu posso não ter uma auditoria financeira externa e atender o requisito? Lógico que pode. E o auditor não pode lhe dar uma não conformidade.
Porque você pode, através de indicadores, de processos de auditoria interna, processo de conciliação, de checagem, de compliance, você provar que você faz esse tipo de situação. A auditoria externa está ali como orientação. Quem colocou ali, né, tentou colocar alguma coisa ali, mas isso não é obrigatório. Isso é questionável dentro dessa orientação. Então, você pode ou não ter. Volta à mente, se a ONA ela é não prescritiva, ela não pode determinar que você deva ter auditoria externa. Porque se assim ela deseja, ela tem que colocar como requisito do padrão. E ela não está como requisito do padrão, ok? Vamos em frente. Fala ainda, né, em rastreio de receitas e o acompanhamento financeiro e indicadores. Ou seja, de novo, você vai colocar lá que a política da instituição, é diretriz geral, é padrão da organização, o controle financeiro através de indicadores com plano de ação, metas, objetivos estratégicos, atrelados a objetivos estratégicos. Então, você pode traduzir essas informações. Então, pessoal, interessante você analisar e reforço aqui que a política são frases curtas, são compromissos assumidos. Você não faça políticas de 5 páginas. 5 páginas não é política, é sim procedimento padrão. Então tome muito cuidado com isso, entendeu? Qual que é o nosso próximo requisito? Requisito 13. Estabelece política documentada para a gestão ambiental. O que esse manual quer dizer em relação a isso? Basicamente, pessoal, é o compromisso, né, a responsabilidade socioambiental com a geração de resíduos dentro da organização. Lógico, né? O PGRSS vai estar aplicado. Então, você é o compromisso da organização. Ou seja, vocês têm esse compromisso. Então, você assume o compromisso de gestão socioambiental, incentiva as práticas de utilização racional dos recursos, o tratamento, a política da instituição, o descarte adequado dos resíduos, o compromisso da destinação final, adequada da destinação final desses resíduos. Ou seja, né? É política, essa é a tradução básica, ou seja, você vai traduzir esse processo dessa maneira. O que mais? Fala em compromisso também do que? Redução do impacto ambiental, como já falei, o uso racional de recursos, gerenciamento dos recursos. E a ONU ainda coloca lá na interpretação compromisso com a logística reversa. Bem complicado a ONU ter colocado isso, porque na prática, pessoal, não é de responsabilidade da instituição fazer a logística reversa, e sim do fornecedor do insumo. Então a ONU acabou colocando lá sem pensar muito na logística reversa. Muito provavelmente quem o colocou pensou e teve uma ideia no sentido de que se há logística reversa, que seja política da instituição incentivar essa política reversa. Porque não tem como você fazer isso ou exigir da organização fazer esse tipo de trabalho. Então, ela está lá, mais nesse sentido. Então, você pode colocar como política que é diretriz da organização, aproveitar as políticas oferecidas de logística reversa dos fornecedores. Entendeu? Você pode utilizar isso como algo positivo dentro da sua organização. Pessoal, então é interessante que as políticas, eu volto a reforçar para vocês, são frases, são compromissos. Por isso que ela está na subseção liderança organizacional. Se todas essas frases, por exemplo, que a gente colocou aqui, tivessem em outro lugar, seria o procedimento. Então tome muito cuidado, volto a reforçar para vocês, tem muito avaliador aí, fraquinho, para não dizer outra coisa, que acaba cobrando outras situações. Esses dias eu estava num cliente em que o avaliador chegou lá e disse que não precisa mais fiscalizar documento procedimento. É um dos maiores absurdos que eu vi em quase 30 anos de trabalho com gestão da qualidade. Então você tome muito cuidado, principalmente com alguns avaliadores que tem vindo muito avaliador fraco aí nesse processo. Então é bom você se preparar para fazer a gestão da qualidade de maneira adequada, de maneira correta, que é isso que eu faço com vocês aqui. Pessoal, lembra de curtir o canal, lembra de compartilhar, é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue atingir mais pessoas. Então ajude, dá um curtir aí, coloca lá o sininho, compartilha com alguém da área de saúde. Isso incentiva a gente, com mais visualizações, a gente consegue chegar a mais pessoas. E eu estou fazendo aqui para vocês, de graça, todo o meu conhecimento para que vocês consigam trabalhar nesse processo, interpretar. E caso vocês precisem de uma consultoria, os nossos contatos estão na descrição do vídeo para que você consiga aí nos contatar, nos contratar ou tirar alguma dúvida que a gente possa sanar e ajudar você nesse processo de interpretação desse manual da ONU. Até mais!